Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o melhor jogador do mundo pós-Copa. Você sabe quem é? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes daquele ritual que você me ajuda deixando o like, se inscrevendo no canal aqui embaixo, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque temos um jogador que está voando pós-Copa do Mundo. Ele, aliás, fez até uma boa Copa do Mundo, apesar de ter sido reserva a maior parte do tempo. Ele fez uma boa Copa do Mundo pela Inglaterra, acabou tendo até a chance de empatar o jogo na última bola lá daquelas quartas de final contra a França, mas acabou chutando uma falta, não conseguindo fazer o gol numa cobrança de falta, e eu tô falando de Marcus Rashford. O atacante do Manchester United, o inglês atacante do United, é o melhor jogador do mundo pós-Copa. Ninguém no mundo, ninguém no futebol mundial está jogando tanto quanto Marcus Rashford desde que terminou a Copa do Mundo do Catar. E isso a gente vem ratificando, vem falando sobre isso ao longo dos jogos aí. Eu recentemente fiz um tweet falando sobre isso, e o Rashford não para de continuar jogando muito bem, não para de fazer gol, não para de ser decisivo e vem se destacando demais com a camisa do Manchester United. Neste domingo, o Rashford foi o grande nome da vitória por 3-0 do United sobre o Leicester no Old Trafford, quando o Rashford fez os dois primeiros gols do United. É verdade que quando o jogo estava 0-0, o De Gea fez duas defesaças, uma delas monumental numa cabeçada do Iheanacho para manter o 0-0, e logo depois o Rashford apareceu fazendo um gol, dois gols muito parecidos até, né, de bolas lançadas no vazio e ele ganhando na corrida, um no primeiro tempo na assistência do Bruno Fernandes e outro no segundo tempo na assistência do brasileiro Fred, que tem jogado muito bem, né, o Fred que virou titular depois da lesão do dinamarquês Eriksen. Mas já que a gente está aqui para falar do Rashford, os números do Rashford no pós-Copa: 17 jogos, 18 gols marcados, 4 assistências. Desses 17 jogos que ele atuou, ele fez gol em 15 deles. Fez gol em 15 dessas 17 partidas que ele jogou. Nos jogos em que o Rashford ganhou, o United tem um aproveitamento excepcional. 12 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Aquele jogo fantástico, aquele 3-2 para o Arsenal no Emirates Stadium. E além disso, não são só os gols, são gols muito importantes para o desenrolar do jogo. Desses 18 gols, 6 foram marcados para abrir o placar, ou seja, estava 0-0 e ele fez o primeiro gol do jogo. E desses 18, 7 gols foram gols de vitória. Foram gols que transformaram empate em vitória em 3 pontos para o United. É um jogador que vem tendo números excepcionais, fantásticos, e um jogador que virou o cara que faz o United fazer a diferença, que faz a diferença para o United. E no pós-Copa do Mundo, ninguém está jogando o que está jogando o Rashford. Tem ali o Mbappé, que tem números excelentes, mas dentro de um PSG patinando, de um PSG que nesse domingo também precisou de uma virada inacreditável para ganhar do Lille em casa, né? Fez 2-0, tomou 3-2 e acabou virando com 2 gols do Mbappé e um gol de falta do Messi para fazer 4-3 no Lille. Os números do Mbappé são muito bons, mas ele patina dentro de um time com muitos problemas, que vinha de 3 derrotas seguidas e que vai ter que cortar um dobrado para eliminar o Bayern na Alemanha. O Messi ainda está no embalo de Copa do Mundo, né? O Messi praticamente ainda está no embalo da Copa do Mundo. Ainda com a cabeça meio nas nuvens, algumas atuações ali meio apagadas, aí de vez em quando ele aparece, faz hoje fez um golaço de falta, mas não jogou bem. O Neymar parece que está meio triste ali, não sei se é bem a palavra, mas não mantém o nível que estava antes da Copa do Mundo. O Benzema começando a voltar, se livrando dos problemas físicos, talvez o jogador que voltou jogando mais ali, mas que bem abaixo ainda do Rashford, se você considerar tudo, talvez seja o Vinícius Júnior, né? Esse jogando muito bem, desde o fim da Copa do Mundo, ele foi eleito melhor em campo no Campeonato Espanhol, em 6 das 13 partidas do Real, ou seja, em metade. Mas se você comparar ainda com o Rashford, você ainda vê o Rashford sendo mais produtivo, sendo mais importante para um time que voltou a sonhar em ser campeão inglês, né? Não só
saiu lá daquela crise que o United começou a temporada, mas como agora pode sonhar em ser campeão inglês. Está a 3 pontos do Manchester City na briga pela vice-liderança e está a 5 pontos do Arsenal. É verdade que o Arsenal tem um jogo a menos, então se o Arsenal ganhar o jogo a menos a diferença pode ser de 8, mas tem muito campeonato pela frente ainda. Então o United jogando nesse nível com o Rashford, desequilibrando, sendo muito bem abastecido, é verdade, tanto o Bruno Fernandes, quanto o Fred, quanto os laterais, às vezes o Wan-Bissaka, às vezes o Dalot, ou o próprio Luke Shaw, estão colocando muito bem o Rashford na cara do gol, mas ele está sendo letal. Então o United nesse ritmo pode agora sonhar em ser campeão inglês. É difícil? É. 8 pontos no campeonato inglês é muito difícil de tirar. A gente já fiz vídeo sobre isso, inclusive falando aqui no canal. Mas 8 porque se o Arsenal ganhar um jogo a menos. Mas no embalo do Rashford, no embalo do melhor jogador do mundo pós-Copa, o United está podendo sonhar. Ninguém para o Rashford, imparável, e agora tem o desafio pela Europa League. No jogo de ida contra o Barcelona foi 2-2, o Rashford inclusive jogou muito bem, fez um gol, participou do gol contra, sofreu falta ali, falta perigosa, que o Koundé poderia até ter sido expulso, enfim, jogou muito bem. Agora vamos ver se o Rashford mantém esse pique no jogo da Europa League. De novo, pós-Copa do Mundo, ninguém está jogando mais do que Marcus Rashford. É a realidade. Os números, as atuações e o desempenho, a influência dele pelos resultados do time mostram isso. Rashford voando. Vamos ver como é que será o desfecho de temporada dele para a alegria da torcida do United. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto de tudo você já sabe. Like, se inscrever no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.